Recording is on. Boa noite, meus queridos. Estamos aqui numa noite de terça-feira, dessa vez gravemente desfalcados do nosso camisa 10 e faixa craque Marcos. Mas contamos também com a volta dele, né, em grande estilo, o nosso camisa número 4, craque da zaga, voltando, ó, com a abraçadeira, gente. Tito, boa noite, Tito. Boa noite, pessoal. Você vê a cara de pau do Marcelo, né? Volta depois de 2 semanas, se apresenta e se exaltando ainda. E volta com visual de Dick Vigarista diferente. E só complementando aqui a ausência do Marcos, é porque como vai viajar, né, para tomar uma, já que virou comum nesse programa as pessoas deixarem de participar para beber. Boa noite a todo mundo. Profissionalismo nesse programa, viu? É isso, nesse programa a gente só aceita jogador problema. Jogador sério não, por favor. Falando de jogador problema, João Felipe, boa noite. Por que eu sou jogador problema? Racha elenco. Eu quero saber o porquê que eu sou jogador. Eu nunca rachei elenco não, rapaz. Porque você é mascarado, João Felipe. Tito, você não pode falar nada porque você é uma carniça. Eu só aceito crítica de quem consegue dominar a bola. Não consigo dominar a bola, eu não aceito crítica. Vamos lá, boa cara. noite, galerinha aí do Tots Sports. Então tá bom. E falando agora na nossa segurança defensiva no gol, na contenção de hoje, né, de todo problema, ele, Matheus Takahashi. Fala, Marcelo, Tito, João. Boa noite para vocês e para quem estiver assistindo a gente, independente do horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto os outros deixam de apresentar o programa para beber, a gente faz o programa do jeito que a gente pode, né? Porque tem que ir abastecido. E é isso, vamos lá. É isso, meus queridos. Sejam bem-vindos a essa terça-feira à noite. Nunca esqueci que hoje é uma terça, um ótimo dia para estar bebendo. Mas, gente, agora que apresentamos nosso elenco cheio de estrelas e cheio de problemas, vamos à nossa pauta irreverente de sempre, né, que é discutir principalmente o que aconteceu no Brasileirão recentemente. E eu queria começar com você mesmo, Matheus Takahashi, falando o seguinte: tem existido recentemente um Grenal onde você encontra os dois times com uma má fase desse tamanho? É bem difícil, né? Até porque geralmente quando um tá mal, o outro vai muito bem, né? Agora o Grêmio como a gente já tem dito por vários programas anteriores, né? Tá numa queda de rendimento simplesmente surreal, né? Já tive até que mandar um recado lá pro Renato Gaúcho para ver se ele acorda, né? E o Internacional, com inveja, né? Aproveitou que teve aí uma série de grenais para jogar, né? Primeiro pela Libertadores e agora pelo Campeonato Brasileiro, e começou a jogar igualmente mal, né? Perdeu uns pontos bobos, né? Em confronto contra Fortaleza e Goiás nesse meio tempo, tá 4 jogos sem ganhar no Brasileiro, 6 contando a Libertadores, e cara, e o confronto do Grenal nesse final de semana também, para destacar, né, que é o papo principal, não foi lá um grande jogo, foi um jogo bem amarrado, né, os gols saíram, o Grêmio só fazia, em uma das poucas boas jogadas que o Grêmio fez, ele conseguiu fazer o gol. E o Internacional acabou contando com um pênalti que, velho, quase não. Que por isso aqui não entra, né? O Thiago Galhardo acertou a trave, a bola foi nas costas do Vanderlei e depois foi pro gol, né? Você imagina o naipe de sorte que o Inter precisa para fazer um gol em um Grenal, algo que não acontecia há uma penca de jogos, né? Mas ainda assim, a dupla Grenal tá patinando nesses últimos dias. Vamos ver se eles engrenam, né? Pelo menos a favor do Grêmio, né? Tem a classificação para a Libertadores que já está garantida. O Inter ainda tem que fazer mais um pontinho. Tito, o Kudê empolgou, teve uma boa fase, caiu, ou o time vem fazendo um bom trabalho e está oscilando? Eu acho que o São Paulo tá doido para que o Kudê seja demitido para ter uma chance de trocar o Diniz. Mas eu acho que o Kudê ele começou entendendo o elenco do Inter e o futebol brasileiro como um todo, tanto que as primeiras rodadas dele lá atrás, no início do ano, foi para se classificar na Libertadores, né, porque vale lembrar que o Inter participou da pré-Libertadores,
ele tentou se classificar, jogou para isso e conseguiu. Diferente do Corinthians até. E a partir disso ele começou a apresentar um bom futebol já no Campeonato Gaúcho. Perdeu para o Grêmio, né? Perdeu, empatou, ainda não venceu o Grêmio. O Inter como um todo não vence o Grêmio há mais de 2 anos. Aí o Kudê ele entra naquela oscilação que eu acredito seja normal, principalmente para um técnico de fora, né? Você tem um elenco limitado na mão e todo mundo quer que você faça milagre. Então o Kudê liderou por muito tempo o Campeonato Brasileiro, por muito tempo não, por algumas rodadas do campeonato. Agora vem na fase de baixa, mas ainda se mantém ali na segunda posição. Então eu não acho que chega a ser um momento de instaurar a crise do Internacional. É claro que alguém precisa conversar com ele, que o torcedor colorado não aceita mais perder para o Grêmio, né? Ainda mais com tudo que o Renato Gaúcho se abastece quando ganha um Grenal, mas não deve estar ameaçado. E se tiver ameaçado, tem vários times aí que estão de olho no Kudê para a primeira oportunidade que tiver, já vão mandar o seu treinador embora. Pois é, o elenco do Inter é limitado, então o Kudê tem feito um bom trabalho, e segundo o Tito, apesar de apresentar oscilações, né? Então, João Felipe, eu queria dizer uma frase para você. O meu futebol é o melhor futebol do Brasil. O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. E eu quero saber para você, quero perguntar para você, onde é que está o melhor futebol do Brasil? Cadê o futebol do Renato Gaúcho do Grêmio? Na época em que o Renato Gaúcho usou essa frase, ela já era defasada, porque o Grêmio já não jogava o melhor futebol do Brasil. O Grêmio não joga o melhor futebol do Brasil desde o início do ano de 2019. Desde que o Jorge Jesus chegou ao Flamengo e o Jorge Sampaoli chegou ao Santos, o Grêmio não joga o melhor futebol do Brasil. O Grêmio estacionou em 2018 e é isso. O Grêmio vem ladeira abaixo. Cada ano que passa, o Renato Gaúcho faz um trabalho pior. Tá certo que foi perdendo jogadores importantes, agora acabou de perder a Cebolinha. Mas não dá para ficar como desculpa, porque o PP já vem se mostrando um jogador bom o suficiente para repor o Everton Cebolinha. E o problema do Grêmio não passa pelo aquele setor do campo. O problema do Grêmio é maior. O time não consegue desenvolver nada. O time não consegue empurrar a bola pro gol. O time não consegue fazer jogadas de tabela como fazia antes. Então, na época em que o Renato Gaúcho estava certo ao falar que o Grêmio tinha o melhor futebol do país. Então, João Felipe, lançando o bait para você, deu do Renato Gaúcho no Grêmio? Cara, acho que não. Porque vai tirar o Renato Gaúcho, vai colocar quem? Vai chamar os escolares? Não tem muita opção. Não estamos numa boa época para contratar técnicos. Então, por mais que o trabalho do Renato seja fraco, está sendo bom o suficiente para classificar para a Libertadores, por exemplo. Acho que não é o momento de alterar a técnica. E vale lembrar que nesse meio do caminho, né, quando o Renato ainda falava que o melhor futebol do Brasil, foi só 5 contra o Flamengo do Jorge Jesus. Né? É isso, né? Fora o baile que ele levou do Flamengo em casa, né? Porque o Flamengo jogou muito melhor lá no Sul, fazendo o time do Grêmio não ver a cor da bola no Sul, onde estava todo mundo falando que ia ser 2-0 pro Grêmio. Tá vendo aí, Matheus? O que é ter 3 flamenguistas no programa, né? E Fazer o quê? E eu quero começar continuando falando de crise no futebol brasileiro. Continuando falando de crise, eu quero perguntar pro Tito. Tito, o que você acha de pichação em lençol? É uma afronta ao futebol brasileiro. Cara, o Barcelona fez isso há 1 mês, 2 meses atrás, não lembro exatamente. Aí já é o segundo time no Brasil que, ao invés de pichar muro, picha lençol. O Corinthians. Coritiba, de semana passada. Exatamente. É um absurdo o torcedor corintiano.
eu não sou corintiano, mas me senti desrespeitado. Mas eu acho que o torcedor ele entendeu que o time está em crise e que pintar o muro ia defasar mais ainda o cofre do clube, né? Então é a única explicação. Não tem justificativa para pichar lençol no futebol brasileiro. Matheus, o Coelho tá apagando incêndio ou ele tá levando o Corinthians diretamente para fazer clássico com o Cruzeiro no que vem? Pois é, eu acho que ele tá mais fácil para ele fazer um clássico com o Cruzeiro na Série B do ano que vem, né? Tomara que isso não aconteça, né? Pelo menos, mas enfim. Mas ainda assim, né? O Coelho, pelo menos o Coelho está sendo uma aposta, basicamente, da diretoria do André Sanches, e basicamente os resultados que o Corinthians tem tido nos últimos jogos é uma amostra de como isso tem sido realmente uma aposta que realmente está dando errado, né? O time não marca gol tem o quê? 2, 3 jogos. Curiosamente, o time também não, obviamente, o time também não ganhou nenhum desses jogos, que é justamente o tamanho do jejum do time agora. E tipo, muito torcedor do Corinthians está começando a falar de Série B, porque tem torcedor que tenta cobrar o time, mas aí tem torcedor que acha que não pode cobrar certos jogadores porque são jogadores vencedores do Corinthians, como, por exemplo, Cássio, Gil, Jô, que são os principais chaves, os principais nomes do Corinthians hoje. Mas todo mundo acha que esses jogadores são todos, têm que ser protegidos, né? Porque eles conquistaram títulos importantes anteriormente. E claro, eu vou até fazer um paralelo com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro também ainda tem alguns medalhões na desgrama daquele time, né? Que, por exemplo, o Henrique, Ariel Cabral, talvez o próprio Fábio, mas ele para mim é uma exceção ainda, né? Porque todos eles são jogadores que, eles têm muitas conquistas com o time do Cruzeiro, só que hoje não está dando conta. Pelo menos no contexto do Cruzeiro na Série B, por exemplo, são jogadores que não rendem a mesma coisa que antigamente. E isso está acontecendo com o Corinthians na Série A desse ano. Então, se o Corinthians, por exemplo, não tomar juízo e pelo menos a diretoria continuar tratando o Coelho como se ele fosse a melhor alternativa para tentar gerir o time para o resto do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai acabar nas últimas posições, né? E ele vai ter que torcer para que das últimas posições ele fique com a quinta pior posição, porque se ele ficar com a quarta, ou a terceira, a segunda, a primeira, já era, amigo, 2007 de novo. É isso, Matheus. Jogou mais fogo aqui na crise do Corinthians, né? Jogou mais fogo na mão do André Sanches. Continuando em crise, eu quero ouvir agora de João Felipe, que eu sei que eu vou falar de um time que ele é muito fã. E eu quero perguntar para ele o seguinte: adianta demitir Paulo Autuori e botar o auxiliar do Paulo Autuori como técnico do time? Não adianta, e eu estou muito indignado com a diretoria do Botafogo. Achei um absurdo a demissão do senhor Paulo Autuori, porque quem assiste o Toques Esporte desde o começo sabe que eu elogiei muito o Botafogo nas primeiras rodadas, porque o Botafogo estava conseguindo jogar bem com aquele time horroroso. O time do Botafogo é horroroso. O time do Botafogo deve estar entre os 5 piores desse ano, da Série A. É tenebroso aquele time. Tenebroso. Mas o time o do Botafogo conseguia fazer o time, apesar de não ganhar, conseguir fazer o time ainda fazer algo que o Corinthians não consegue, por exemplo, que é tocar bola. Mas é um pouco contraditório, né, João Felipe? O quê? É um pouco contraditório, né? O time joga bem, mas tem uma vitória em 16 rodadas, porra. Às vezes tem que ter calma. 13. Às vezes tem que ter calma, porra. Não adianta você dar um time merda pro técnico, aí o técnico consegue dar uma ajustada e aí tu demite. E então aí foi resultado joga uma bomba para você, João. Foi. E aí tu joga uma bomba na mão do auxiliar técnico. Você discorda, Tito? Eu discordo do João, que eu não acho que foi resultadismo. Eu acho que, assim, apesar do Autuori ter feito, de fato, um bom trabalho em termos de fazer o time apresentar um bom futebol, quando o resultado não vem, você precisa de algum fato novo para que isso aconteça. É claro que a gente não sabe qual vai ser o trabalho do auxiliar do próprio Autuori, né? Às vezes é necessário uma mudança de
de filosofia muito maior do que essa. Mas resultadismo eu também não acho que é o caso. Tito, eu fico feliz quando o senhor discorda de mim nesse programa. Só queria dizer isso. É isso, meus queridos. Não é só crise somente no Brasileirão, mas é crise no Tox Sports. Não só ao vivo, é jogador machucado, é jogador problema, é jogador de olho na mulher do outro, é tudo que tem nesse elenco tem aí. Mas aí eu vou dizer o seguinte, gente, vamos falar de coisa boa agora. E eu quero voltar com você, João Felipe. Eu quero que você fale, primeiramente, de eu sei que um cara que você é fã, um cara chamado Jair Ventura. Jair Ventura, tem feito um milagre? O que está acontecendo? Jair Ventura fez o que era de se esperar que ele fizesse. Fez o óbvio, com um sucesso um pouco a mais. Ele ajeitou o time e está conseguindo resultado ali, tirando o coelhinho da cartola, o que é até comum no começo de trabalho desses técnicos que chegam num time em crise, conseguem ajeitar a defesa, e é isso. Não estou falando que acontece sempre, mas não é nenhuma novidade a gente ver isso. Mas, por exemplo, o Ramon fez isso no Vasco, mas a gente está vendo que não vai muito longe, não passa, você não consegue manter isso por muito tempo. E no caso do Sport é pior, porque o time do Sport é pior. Eu quero lançar agora a pergunta para o meu amigo Tito. Jair Ventura teve poucas oportunidades na carreira para mostrar que ele é um bom técnico e ele agora está podendo mostrar isso no esporte novamente? Não acho que ele teve poucas oportunidades, né? Porque, afinal de contas, ele já começou seu trabalho num time do tamanho do Botafogo, que, apesar da eterna crise, a gente não ousa falar que é pequeno. Aí depois ele teve chances no Santos, onde aí sim ele foi muito mal, que ele tinha um time com jovens promessas, né? E não conseguiu extrair absolutamente nada do time do Santos, onde se tinha muita expectativa. No Corinthians, é aquilo, né? Foi longe de ter ido bem, mas também longe de ter tido uma passagem ridícula pelo time. E complementando um pouco do que o João falou, acho que a diferença do Jair Ventura pro ramonismo aí que está rolando é porque o esporte briga para não rebaixar, né? Pelo menos é o que a gente esperava no início do campeonato. Então, todos esses pontos que o Jair vem conquistando fazem com que o time não dificilmente brigue de fato pelo rebaixamento, a não ser que aconteça uma grande desgraça daqui até o final do campeonato. Enquanto o Vasco, ele teve um início muito bom, mas o que a gente espera do Vasco é que ele termine ali na posição que ele está, no meio da tabela. Agora, Matheus, eu quero começar fazendo a pergunta para você. Essa série de vitórias do esporte do Jair Ventura é o efeito Thiago Neves no time? Assim, o Sport, pelo menos, acho que pelo menos as primeiras duas já tinha conquistado antes do Thiago, se não salvo engano. Mas ainda assim, eu acho que é bem o que o Jair conseguiu juntar um time bem, conseguiu montar um time que pelo menos consiga bons resultados, né? Nessa série, nesses últimos jogos, tanto que, para ter uma estatística aqui, ó, olhando para a tabela, os últimos 7 jogos do Sport são 5 vitórias, um empate e só uma derrota. Eu nem lembro contra quem foi, né? E os últimos 3 jogos foram todos vitórias. Então, eu acho que pelo menos, e o Sport também é um time que vem tentando trazer algumas contratações, né? Pelo menos algumas pontuais, para completar o elenco e fazer com que o time passe menos sufoco no Campeonato Brasileiro do que o imaginado, né? Tanto que, pelo menos os poucos torcedores do esporte que eu conheço, né? Que eu não sou tão familiar com o Pernambuco, mas ainda assim, os poucos que eu conheço, todos eles esperavam um time que fosse brigar contra o rebaixamento o campeonato inteiro, né? Mas isso tem mudado, pelo menos para melhor para o esporte, vai conseguindo uma gordura. Claro que é bem provável que o time possa ter alguma queda aí, eventualmente, né? Mas isso aí a gente fica para ver, né? Vai que o Jair Ventura realmente continue nos surpreendendo com esse time do esporte
mesmo com suas limitações de elenco, com um time que ainda está tentando se complementar para seguir sendo competitivo no Campeonato Brasileiro, e quem sabe o time continue brigando pelo menos entre os 10 primeiros e não entre os 10 últimos. Até porque esse campeonato a gente está tendo um monte de candidato entre os 10 últimos também, né? Tudo deu. Rapidamente, Matheus, para você cravar, o nosso apresentador não gosta de clickbait, mas eu gosto de fazer isso, fazer remissão aos nossos companheiros com nome parecido aí do programa, né? Manda. Você crava a permanência do Sport na Série A? Vixe. A julgar pelo atual andamento, eu diria que sim. Muito bem. E vale o questionamento aí se o Jair Ventura não foi mal aproveitado como técnico, né? Porque vai que a sina dele é levar time fraco para Libertadores. Se isso acontecer, é ele e o Rogério Ceni, né? Meu irmão, se ele conseguir levar o time do Sport, que tem Lucas Mugni de titular, para Libertadores, eu vou admitir que Jair Ventura é um puta de um técnico. Vai ter que considerar que o Brasileirão... não pode estar num time que vai para Libertadores. O Brasileirão, do jeito que classifica 8-9 de uma vez, pelo amor de Deus. A Conmebol fudeu com tudo, a CBF fudeu com tudo e resolveu dar de graça vaga para time no Brasil. Muito bem, é só polêmica aqui no Toque do Esportes. Agora vamos falar de coisa boa, né? Para terminar falando do nosso Brasileirão, né? A mídia tem muito falado, a gente vê nas mídias, né? O Flamengo tá de volta, o Flamengo tá em boa fase de novo, mas aí veio esse questionamento: estamos ofuscando o Galo de Sampaoli, João Felipe? O Galo de Sampaoli é o time a ser batido no momento? No momento, sim. No momento, o time de São Paulo é melhor do que o time do Flamengo do Domi. Acho que o time do Domi tem muito para evoluir, muito mais para evoluir do que o time do São Paulo, mas o time de São Paulo tem algo que o Domi não tem, que é tempo de treino. Eu estava vendo aqui, a tabela do Flamengo vai ser tenebrosa na próxima semana. São uma sequência de jogos assim, 3 jogos em 7 dias, um espaço muito curto de tempo, com viagens também que dificultam. Então, vai ter que usar time A e time B, provavelmente. Mas, sem tirar méritos do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está jogando bem, o São Paulo está fazendo um excelente trabalho, conseguindo um excelente aproveitamento. E acho que é importante frisar, né? Você vê muita gente falando, se o Keno tivesse no Palmeiras, se tivesse algum jogador dele, se o Arana tivesse no Corinthians, alguma desses pensamentos mirabolantes, será que eles estariam jogando isso? Eu acho que não, eu acho que eles estão jogando o que eles estão jogando por causa do São Paulo. A gente viu o Soteldo e o Carlos Sanches com eles, por exemplo. Os dois jogaram uma barbaridade ano passado. Esse ano o nível deles já está um pouco mais abaixo. Tito, discorra para mim, vamos de clickbait, mas esse é mais fácil. O futebol do Galo hoje é futebol de campeão brasileiro? É futebol de campeão brasileiro porque o Campeonato Brasileiro é fraco, né? Eu acho que o São Paulo, a estratégia do Galo para sair da fila dos campeonatos brasileiros foi perfeita. Ele se eliminou de todas as competições que tinha e focou só no Campeonato Brasileiro. Então, isso facilita muito para o São Paulo, que é um ótimo técnico, né? Demonstrou isso já no ano passado com o Santos, levando para o vice-campeonato, e na sua carreira, onde é uma carreira de sucesso, que ele é um bom técnico. Então, ele está com todos os ingredientes para disputar o campeonato até o final. E ainda contou com... Não dá para dizer que foi sorte, né? Que o Domi chegou no Flamengo ainda entendendo o que é o futebol brasileiro, uma adaptação que a do Jesus é muito mais rápida. E a do Domi, além disso, é jogo atrás de jogo, né? Então você não tem nem tempo para treinar. Então acho que o Atlético Mineiro tá dando sorte por isso, porque o elenco, dificilmente um elenco que é montado num ano, ele já sai campeão, né? O normal é que um time se estruture por 2-3 anos até conseguir o título, mas pela falta
de outras competições, se coloca como um grande postulante ao título. Só um breve comentário aqui, rapidinho. O Tito falou que... Puta, agora o comentário me fugiu a cabeça aqui. Rapaz... da adaptação do Jorge Jesus. O Tito falou que a adaptação do Jorge Jesus foi mais rápida do que a do Domi. Eu não acho. O Jorge Jesus teve 20 dias antes do primeiro jogo dele, e mesmo nos primeiros jogos do Flamengo com o Jorge Jesus, ainda era uma coisa complicada. Então, o Jorge Jesus teve tempo de trabalho, teve tempo de treino antes do primeiro jogo, coisa que o Domi não teve. O Domi chegou, acho que se eu não me engano, 3 dias depois já tinha jogo contra o Galo do São Paulo. Então, logo de cara, ele já recebeu uma pedrada. Não acho que o Jorge Jesus teve uma adaptação mais rápida. Não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu acho que a partir de agora é que a gente vai poder analisar se a adaptação do Domi foi mais rápida, mas foi melhor ou pior do que a do Jorge Jesus. Tito, direito de tréplica curtíssima. Curtíssima. Eu discordo. É isso. Agora, Matheus, eu quero que você responda também brevemente 2 perguntas. Você, que pela rivalidade territorial conhece bem o Galo tem sido cavalo paraguaio bastante nos últimos 10 anos no Brasileirão. Esse ano, tá com cara de cavalo paraguaio ou tá com cara de campeão? Outra coisa, se não fosse o goleiro de boné do Afogados, seria o pior ano para ser rival do Galo? Meu Deus. Velho, eu acho que o Atlético tá muito jogando futebol para ser campeão, mas a gente... e inclusive tinha visto uma estatística de que, tipo, o Atlético liderou o Campeonato Brasileiro umas 4 vezes antes, ao final do primeiro terço do campeonato, e nas 4 o time flopou. Mas por enquanto a gente não vê um candidato forte, né, ainda para que se tire o Atlético. Se bem que, na verdade, retira. Tem alguns candidatos, sim, só que cada um tem seu problema, né? A gente tem o Flamengo, que, na verdade, eu acho que é um time que ainda precisa remontar depois do surto de Covid. Tem o Palmeiras, que consegue muito resultado, mas acumular empate não vai fazer bem para o time. Inclusive, se tivesse um treinador mais para frente, o Palmeiras com certeza estava pau a pau hoje com o Atlético. Talvez até pontos à frente. Então, tipo... Eu detesto essa situação para tentar cravar, porque por enquanto o Atlético está fazendo time de campeão, mas o Atlético, historicamente, é um time que uma hora acaba flopando, né? Vamos ver se esse ano não flopa, porque diferente dos outros anos, o Atlético tinha até elencos comparáveis ao desse ano, né? E que existe qualidade, mas o diferencial hoje é o Sampaoli. Se o Sampaoli vai conseguir levar esse time para tirar aí mais de quase 50 anos de fila, sei lá, tô chutando por alto, quase 50 anos de fila, eu acho que é só esperar para ver, né? Vamos ver o que acontece. Tomara que não, né? Tomara que continue. Se o Cruzeiro me desaponta, o Atlético com certeza não me desaponta, né? Então, vamos ver o que acontece. 49 anos de fila, para ser mais exato, né? Sim, eu até fiz a conta rápida, 71, né? Puta merda, que coisa triste, né? Pelo amor de Deus. Enfim, gente, estamos encerrando aqui nossa pauta do Brasileirão. Espero que vocês tenham desgostado das opiniões, porque se você gostou das opiniões aqui proferidas, a gente recomenda que você se informe mais sobre futebol. É basicamente esse o parâmetro do Toxic, né? E aqui a gente quer fazer uma sessão rápida, né? Sobre alguns acontecimentos que a gente teve essa semana, que é principalmente sobre o final da janela de transferências, né? Não querendo ser garoto FIFA, propaganda e querendo comentar, né? Mas eu quero que vocês comentem alguns belos casos desse final dessa janela. Aqui, começando por você, Matheus Takahashi. Cavani e Alex Telles no United. Boas contratações para o time do United. Apesar de que eu posso entender, inclusive, mas pode-se entender que o time pode ter ido atrás de nomes ainda maiores, considerando que é uma das maiores marcas do planeta, e é algo que a gente até discutiu em algum programa anterior, um tempo atrás, né, de que o United não sabe investir todo o dinheiro que ele tem, não sabe contratar direito, né? Mas considerando esses 2 nomes, não são nomes maus, né? O Cavani, ele pode oferecer um tipo de liderança que o time do Manchester United hoje não tem, né? Que é algo que claramente falta para o time, mesmo sendo um time que
que conseguiu, pelo menos nessa temporada passada, conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões, por exemplo, chegou na semifinal da Liga Europa, só sendo eliminado pelo Sevilha, que é um time que faz questão de ganhar a Liga Europa. E o Alex Telles é um dos melhores laterais esquerdos que o Brasil tem hoje. Eu falo Brasil no sentido jogadores brasileiros que existem, né? E, cara, jogar no Manchester United com certeza deve fazer algo muito bem para a carreira dele. Ele que já tem se destacado bastante no Porto, agora tomara que ele consiga um grande destaque no Manchester United. Mas o trabalho, como quem assistiu viu o último final de semana, o confronto contra o Tottenham, sabe que o trabalho vai ser complicado. E nem só especificamente joga contra o Tottenham, né? Porque nas primeiras 4 rodadas dos primeiros 3 jogos do inglês, o time só ganhar uma vez e ser um jogo fora de casa ainda, é um negócio complicado. É um negócio bem complicado para o Manchester United, que na Liga dos Campeões ainda vai ter um pequeno adversário aí, um time sem camisa chamado Paris Saint-Germain, tem um jogador bosta aí chamado Neymar. Imagina, né? Vai ser difícil, né? Tem um outro garoto lá, o Mbappé, nossa, já viu? Né? Pelo amor de Deus. Já viu? Vai ser difícil. Respeito ao adulto Ney, pô. Neymar é o caralho, pô. Tito, já que você tá falando aí, quando a gente olha para a lista das transferências que aconteceram mais recentemente na janela, né? Quando a gente enumera ela pelo valor dos jogadores, né? Não pelo valor pago, mas pelo valor de mercado dos jogadores em questão, dos 5 primeiros, 3 envolvem o Arsenal, né? Você que é o torcedor do Arsenal, eu quero que você falasse brevemente sobre isso, né? E é o seguinte: Thomas Partey, o jogador que saiu do Atlético de Madrid, foi para o Arsenal por míseros 50 milhões de euros, né? Pagos agora pelo Arsenal, e em compensação o Arsenal liberou seus outros 2 meio-campistas, Torreira e Guendouzi, por empréstimo. Você consegue entender, Tito, o que faz a diretoria do Arsenal? Eu tento entender, né? O Guendouzi é um bom jogador, tem um ótimo potencial, ele tem 19, 20 anos, então é um cara que, ao ser emprestado, tende a ser titular e adquirir experiência para, em 1 ano, 2, voltar para o Arsenal já em outro patamar de carreira. O Torreira, apesar de bom jogador, não é aquele jogador que muda o patamar de time nenhum. Time grande, né? Não muda o patamar de time grande. Ele mostrou isso nas 2 últimas temporadas. Então, é até natural, assim. O Arsenal estava precisando de um cara que chegasse para dominar o meio-campo. E espera-se que seja o Thomas Partey, que até pelo valor vai ser depositado muita esperança nele, expectativa, e que ele tem tudo para, num time que tem se organizado já na última temporada com a Arteta, de alçar voos maiores, né, e conseguir finalmente a Champions League. Agora eu quero fazer um clickbait, e eu quero que assim que o Tito responda o clickbait, o João comece a comentar. E depois eu vou fazer uma pergunta para o João. Tito, 20 milhões de euros pagos pelo Lyon no jogador Lucas Paquetá. Paquetá vai engrenar ou ele vai voltar de vez para assumir a camisa 10 da Macaca daqui a 2 anos? Antes de assumir a Macaca, ele volta por uma temporada para o Mengão, para depois descer mais um pouquinho na carreira. João Felipe, disserte. Você, Tito, eu já disse uma vez, acho que não foi no Tox, mas você é o pior analista de promessas que existem neste país. O pior. O cara que contratou o Keirson para o Barcelona não é tão ruim quanto você. Tá bom? Você é um cretino quando se trata de base, principalmente na base do seu time. Você é um cretino. Eu já passei por muitos novos ricos, irmão. Adrian e outros aí, ó. Eu sei analisar craque, irmão. Eu passei pelos mesmos. Dá para você saber a diferença entre um Negueba, um Adrian e um Renier, tá? Dá para você saber.
E o Paquetá não está no pacote dos 2 primeiros. Eu concordo com você que dá para sentir a diferença, mas o Paquetá ainda precisa me convencer. João Felipe, já lanço para você. Você tá com a camisa de quem mesmo, João Felipe? Maior da Alemanha. Falando desse maior da Alemanha, a Juventus, né, contratou o jovem Frederico Chiesa, né, vindo da Fiorentina, né, por um valor de empréstimo, né, mas com cláusula de compra, e dispensou o craque brasileiro Douglas Costa rumo ao Bayern de Munique. Fez bem o Douglas Costa em trocar a velha senhora e voltar ao Bayern de Munique? Só antes do João responder, você vê o nível desse programa quando um cara como Douglas Costa é considerado craque pelo nosso comentarista. Eu acho. A gente já te considera como comentarista. O que é o Douglas Costa ser craque, velho? Pelo amor de Deus. Tá vendo? É por isso que no começo do programa eu falei que era uma coisa boa o Tito discordar de mim. Porque o cara que tece esse tipo de comentário sobre o Douglas Costa, ele não merece falar sobre futebol. Porque puta que pariu, o cara já mostrou inúmeras vezes que ele é muito bom na posição dele, que ele faz o que muito jogador que joga na posição dele não faz. Ele tem um puta de um problema, que inclusive o Marcelo sabe reconhecer isso, porque o Marcelo gosta muito desse tipo de jogador que vive no departamento médico, esses jogadores que querem fazer medicina na forçação de barra. Esse é o problema do Douglas Costa, mas em campo ele entrega, Tito. O problema dele é parecido com o do Luan. Parou de jogar bola no Grêmio. Puta que pariu. Meu Deus do céu. O Tito não briga. Cadê o craque Neto? Mas enfim, João, responda brevemente a pergunta. Fez bem o Douglas Costa? Fez muito bem. Não vai ser titular no Bayern de Munique, mas vai poder apresentar o seu futebol. Acho que o Bayern vai fazer bem para ele, assim como o Bayern fez bem para o Felipe Coutinho. Estou falando que o Felipe Coutinho fez uma brilhante passagem pelo Bayern, mas melhorou o que estava fazendo com relação ao Barça e aparentemente já voltou melhor para o Barcelona também. Então acho que vai ser uma boa pro Douglas Costa. E eu acho engraçado, só um breve comentário também, estou roubando o lugar do Tito, na questão do breve comentário hoje, a cláusula contratual do Chiesa na Juventus, né? Ele só vai ser contratado se a Juventus ficar entre os 4 primeiros do campeonato. Muito difícil dele ser contratado, né? Muito difícil mesmo. Pois é, né? Uma cláusula dessa, né? Agora eu quero falar sobre a última transferência brevemente, que eu vou perguntar ao Matheus, mas João e Tito têm cacife para comentar também, dissertar, mas que seja rápido, sobre a transferência mais importante da janela. Nosso camisa 10, Douglas, barriga de cadela prenha, deixa o brasiliense rumo ao Jorge Wilstermann para jogar Libertadores. O que você tem a nos dizer sobre isso, Matheus Takahashi? Eu acho que, meu Deus, velho, eu acho que isso, pelo menos, pro brasiliense, e olha que estamos falando do brasiliense, um time que acha que vai subir de divisão contratando medalhão, né? Parece até o Cruzeiro esse ano. O Douglas, a única coisa que ele tem é que ele é tipo kicker de futebol americano. Ele só serve para bola parada, né? E eu acho que nesse fator o brasiliense perde muito, falando tecnicamente. Agora, na prática, estamos falando de um jogador que agora já não só tá velho, mas como ele tá super fora de forma. E eu não entendo como... O que eu não entendo é algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, como que o brasiliense libera um jogador feito o Douglas? Segundo, como que o Douglas reserva querer jogar na Bolívia? E terceiro, como que um time da Bolívia, que tem chance de se classificar para as oitavas da Libertadores, contrata um jogador da 4ª divisão do Brasil? Eu não entendo isso, velho. Pelo amor de Deus. O cara vai passar a ganhar em dólar, pô. O dólar tá R$6. Pô, mas ele vai estar na Bolívia. Você vai dizer que a cachaça da Bolívia é melhor que de Taguatinga, velho? Porra. Mas olha só, você se questionou o porquê da contratação do Douglas. Eu imagino que o elenco do Jorge Wilstermann deve estar meio rachado.
Aí trouxeram um agregador de grupo. O cara que vai levar todo mundo pro puteiro, o cara que vai levar todo mundo pro bar e vai fazer o time ficar unido. É só isso que o Jorge Wilstermann deve ter pensado na hora de contratar. Momento triste onde eu tenho que concordar com o Tito, viu? Passei o programa todinho discordando dele e agora no final vou ter que concordar. Acho que esse é o único possível motivo para quererem contratar o Douglas. E corrigindo o Matheus, eu acho que o Douglas não está fora de forma agora. O Douglas está fora de forma quando ele começou a sua carreira futebolística. Eu tenho dificuldade de lembrar o Douglas jogando sem o uniforme ficar apertando na barriga. Todo mundo aqui sabe dessa sensação. O Douglas conhece bem essa sensação. Não, mas é porque... Não, mas é que é o seguinte, o Douglas, a gente conheceu ele, sei lá, a gente tinha, sei lá, meu peso. Aí agora ele tá maior que o Marcos. Ele tá o peso de nós 4 somados aqui, velho. E, tipo, não é uma piada, velho. É do tipo pensar, esse bicho não corre. O que o bicho bota no campo? Será que o Douglas já encontrou o Raul na balada do DF? Fica aí a pergunta. Capaz, né? Não sei. É isso, gente. Douglas, perdão, a gente ama você. A gente só falou de você porque a gente ama você. Eu não amo, não. Ele jogava no Jacaré. Se estiver ouvindo a gente, por favor, não odeie a gente, não processe a gente. A gente é fã do seu Eu admiro o Douglas porque ele levou o estilo de vida que todo mundo aqui desse programa queria ter levado. Jogou futebol profissionalmente, ficou gordo, continuou jogando profissionalmente e continuou enchendo o cu de... Muito bem, Douglas. Um abraço. Gente, agora vamos à nossa chamada pauta surpresa. E agora, pelo tempo, né, vamos ter que ser breve. Mas a única pauta surpresa que eu pensei foi a famosa pauta para cutucar o vespeiro, porque o Marcelinho gosta de falar de coisa séria. E vamos falar de estereótipo hoje. E vamos falar de estereótipo político. Teve um meme que saiu essa semana e eu quero trazer essa discussão aqui para o Brasil, certo? Que é o seguinte, no sorteio da Champions nós tivemos um grupo formado por Borussia Dortmund, Bruges e os polêmicos Zenit e Lazio, que são 2 times associados principalmente a grupos nacionalistas de extrema-direita. E o meme dizia o seguinte, Zenit versus Lazio, um oferecimento da Gestapo. E aí eu queria dizer a vocês o seguinte, existe time associado à ideologia política e isso é verdade no Brasil? Vocês concordam com isso? Ou isso é simplesmente uma amostra da torcida, é uma picuinha, ou isso é uma coisa séria? Pode começar, por favor, João Felipe quer falar. Essa pergunta é capciosa, porque no Brasil acho que não existe muito, acho que principalmente por parte das diretorias, as diretorias estão todas, vão sempre se aproximar do governo em algum momento que ver que o governo pode fazer alguma coisa, como foi o caso do Vasco e Flamengo quando quiseram voltar ao futebol carioca antes da hora. Não vejo essa ligação maior em que a gente vê em alguns outros países. Por exemplo, na Espanha a gente tem o Real Vallecano, que a torcida expulsou um jogador que admirava a ideologia fascista literalmente na porrada. A torcida foi para o aeroporto para expulsar o cara na porrada. Quando que isso vai acontecer aqui nesse país? Não vai. Matheus Takahashi, temos aí os casos que o João citou, por exemplo, do Flamengo e do Vasco a favor da volta do futebol no Brasil. E o Tito se morde de raiva quando a gente tem esse debate. Mas o Flamengo é hoje o time testa de ferro do governo Bolsonaro no Brasil? É um dos. Porque se alguém acompanhar de fato o que anda acontecendo nos bastidores, né, principalmente quando se trata, né, dessa nova lei da MP do futebol, que começou com a campanha de futebol livre, inclusive encabeçada pelo próprio Flamengo, o Flamengo pode ter tido, talvez, eu acho que tem várias testas de ferro, mas o Flamengo é uma delas. Até porque no início, ainda na campanha da eleição, esse infeliz do presidente já usava o Palmeiras de palanque, né?
Ele que é palmeirense / botafoguense. Algum dia eu vou entender time torcedor misto de time paulista com carioca. Ainda mais um time reconhecido por carioca e outro time grande paulista. Mas é isso. Eu acho que pelo menos isso é muita questão do que os dirigentes fazem em nome do clube. Né? Claro que tem muito torcedor flamenguista que, inclusive vocês, né, para citar alguns exemplos, deve estar se remoendo hoje. Com certeza se remoeram quando viram o Landim junto do Campelo, presenteando o Bolsonaro com camisa e principalmente pedindo apoio para as causas deles, né, que vão além da própria volta do futebol. O Flamengo tentou, por exemplo, promover a volta do público do futebol e isso também colocou o Flamengo em uma situação como se realmente fosse o inimigo do futebol brasileiro. Porque eu acho exagerado pra cacete. E olha que eu não sou lá conhecido por ser grande fã do Flamengo, mas ainda assim, né? É algo bem complicado. Eu acho que, pelo menos o futebol brasileiro, é algo que muito torcedor faz, não apenas com casos específicos, mas como também sempre depende muito de momento também. E pelo menos acho que atualmente, pelo menos times como Flamengo, Palmeiras, e até os outros times grandes que ainda apoiam o movimento do futebol mais livre, como se isso fosse realmente deixar o futebol mais livre, para mim são todos testes de ferro. E todo dia o Bolsonaro está recebendo camisa de time, né? Por exemplo, teve outro dia que tem uma página no Facebook que vocês podem acompanhar, se chama Pessoas Escrotas que Torcem para o Seu Time. E todo dia agora está brotando o Bolsonaro com uma camisa de um time novo. E às vezes é uns times que é tipo Cuiabá, Ferroviário, Juventude, Paraná, e todos esses times são com o dirigente indo até o presidente e dar a camisa na mão dele, sabe? Como se isso fosse algo só tipo, olha só que reuniãozinha legal, vamos dar um presente ao brasileiro. Pá, puta que pariu. Todo mundo sabe qual é a intenção disso, né? Isso, claro que o enfoque é o MP do futebol, e evidentemente isso, até como o próprio Marcos já mencionou em outros programas, isso mostra o tanto que futebol e política é totalmente associado. E ele mesmo lembrou na outra vez que geralmente o presidente sempre faz live com a camisa de time. E times aleatórios, né? Nem é só de Palmeiras. Às vezes é Portuguesa, sei lá, uns times assim. Então, tipo, é isso, né? Só para não prolongar muito. Tito, você concorda com a tese do João de que nós temos aqui principalmente atos relacionados à diretoria e que seria diferente da Europa, onde nós temos, por exemplo, a torcida da Lazio, né, que é muito associado a atos neofascistas e atos antissemitas, né? Ou nós podemos traçar um paralelo e dizer que nós temos aqui torcidas muito associadas ao racismo, como é o caso da torcida do Grêmio, onde teve casos criminosos contra o goleiro Aranha, que a gente observou aí no último ano. Você concorda com essa tese de que pode existir um paralelo entre uma torcida que está associada a uma prática política ou que realmente é um movimento político das diretorias? Eu infelizmente concordo com o João Felipe, né? Eu acho que essa é uma pauta que nem dá para debater, responder tantas perguntas em tão pouco tempo, mas eu acho que é muito nesse sentido do que o João disse. Eu acredito que as torcidas no futebol brasileiro, elas não estão diretamente relacionadas a torcidas e diretorias, a grupos neofascistas, neonazistas e esses grupos extremistas, né, de maneira geral. Mas, assim como a sociedade brasileira como um todo, o futebol está muito agarrado às questões sociais do Brasil. E o racismo é uma delas, então existem muitos times que ainda carregam questões racistas e homofóbicas também, né, dentro do seu âmago, assim. A gente lembra que lá atrás o Fluminense era o time pó de arroz e os torcedores comemoram isso até hoje. O pó de arroz era usado para encobrir atletas negros. Tivemos o caso do Aranha, tivemos outros tantos casos de racismo no futebol brasileiro que a gente passaria aqui o dia debatendo, mas em relação a essa associação com grupos extremistas, não é algo comum no futebol brasileiro. E também, fazendo uma pontinha no que o Takahashi falou, a gente sempre teve no futebol brasileiro os dirigentes, os cartolas,
tentando se associar ao governo de alguma forma, né? Então, é muito comum a gente ver fotos do presidente da República recebendo camisa dos times, principalmente os times de primeira divisão, mas a diferença é que o Bolsonaro ele se aproveita disso como uma forma de se alavancar politicamente, coisa que os outros presidentes que passaram não costumavam fazer, ou se faziam, era de uma maneira mais discreta, né? O Bolsonaro se espelhou no seu grande ídolo, o General Médici, né? Que também se associava muito ao futebol para conseguir um grande palanque político. Acho que é uma pauta que pode ser mais debatida no tóxico mais para frente, com mais tempo. Muito bem, ó, sugestão de pauta. Antes do João falar, eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço muito no nosso futebol, que é dar assistência para o Joãozinho finalizar. E eu quero que você conclua brevemente e finalize, João Felipe, como sempre. É só falar que a questão política que eu queria deixar mais claro, assim, eu vejo muitas as diretorias tentando se vincular ao governo, e eu não vejo, assim como a gente vê, por exemplo, a Lazio é um caso claro, o Zenit é um caso claro, em que a torcida, na sua grande maioria, se identifica com o movimento político. A gente não tem no Brasil uma torcida que seja em massa ligada a um movimento. Você vê dentro da torcida de todos os times, você vê alas antifascistas, antirracistas, mas você também vê alas mais extremistas de direita, né? Então não há uma homogeneidade do grupo político em uma torcida do futebol no Brasil, assim, não que seja evidente no nosso país. Olha, vou concordar com a análise dos meus colegas, que foi brilhantemente. Aqui no Tox, que a gente também fala de questões sérias, aqui nós temos pessoas qualificadíssimas para discutir politicamente esses assuntos. E gostaria de agradecer a análise brilhante de vocês, sem nenhum tipo de ironia. Eu acho que é por aí mesmo, existe um contexto social e político diferente, que é diferente traçar esse paralelo. E eu trouxe justamente isso porque a gente vê muitas polêmicas hoje em dia, né, relacionadas a time A, time B no Brasil, está relacionado a certas ideologias, né, e a análise eu acho que não é bem por aí, como é o caso na Europa, né. E, meus queridos, estamos ficando por aqui. O que é bom, infelizmente, tem fim, mas recomeça na semana que vem também, como é o caso do Toxic. Matheus Takahashi, largando a bola e dando para o juiz encerrar o jogo. Por favor. É isso, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tito. Boa noite, João. Obrigado a você que aturou a gente por quase uma hora falando água direto para você. Menos nos últimos minutos que a gente tentou falar um pouco papo mais sério. Cuide-se, continue seguro em casa. A pandemia ainda está acontecendo. E é isso. No mais, o único recado que eu dou vai ser pro meu time, seus filhos de uma puta. Se vocês tratam disso de melhorar esse time, seu caralho. João, vingando com essa mensagem de ódio, você tá mal, Arão! Mentira, hoje você foi muito bem. Tá bem, João, tá bem, João. Se despeça. Abraço, Matheus, abraço, Tito, abraço, Marcelo. Eu queria só deixar outro breve comentário e dizer que aqui a gente tem mais qualidade para debater assuntos políticos do que futebol. Deixar bem claro isso. Falando em qualidade de futebol, vou fazer uma coisa que eu faço muito também, que é dar assistência para o meu camisa 9 ou 11, né, já que ele é móvel, marcar muitos gols e finalizar esse programa. Por favor, Tito. Valeu, Marcelo, valeu, João, valeu, Matheus. Lembrar aqui que a desgraça do Cruzeiro é a nossa alegria, né, semanalmente. E é isso. Muito obrigado a vocês, telespectadores. Lembrar de deixar o like, curtir, comentar. E valeu, muito obrigado por mais essa semana. Meus queridos, um abraço, Matheus, Tito, João. Eu sou o Marcelinho, o Baresi desse time, o pilar fundamental que sustenta não só a zaga, mas também lançamento teleguiado, pé hackeado para cada um de vocês. E um abraço também ao nosso craque Marcos, que hoje está fazendo falta, mas hoje eu estou armando, Marcos, e está dando certo que está tendo chuva de gols. Um abraço, meus queridos. Quem não deixar o like, eu tô de olho no cônjuge, viu? Eu vou pegar o cônjuge, não importa o gênero. Vocês tomam cuidado que esse bicho é chafado. Esse bicho, se não deixar like. Esse bicho é chafado, cuidado. O negócio agora ficou mais sério, hein, gente? Boa noite, um abraço, Marcelinho tá com vocês.